Olá, bem-vindos a mais uma Masterclass. Eu sou a professora Elisa, coordenadora de projetos voltados para a área do espanhol, e hoje represento todo o grupo quando entrevisto a querida professora Maria Lúcia Marcondes de Carvalho Vasconcelos, ela que é uma especialista, entre outras áreas. Vou apresentar um resumo do currículo sobre Paulo Freire. O mês de maio é um mês especial para todos no Centro Paula Souza, porque desenvolvemos a Semana Paulo Freire, em homenagem a este autor, a este educador, filósofo, que é patrono da educação no Brasil, né? E é referência não só no Brasil, como também no mundo, para uma nova pedagogia. Né? Antes da professora falar sobre Paulo Freire, eu preciso apresentá-la. A minha cola está aqui, uma breve apresentação. A professora é pedagoga pela USP, doutora em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também doutora em educação pela USP, é professora titular no programa de pós-graduação em letras da Mackenzie, onde, além de reitora, exerceu as funções de orientadora educacional, diretora da Faculdade de Filosofia e Letras e Educação e coordenadora geral da pós-graduação. É líder do grupo de pesquisa da CNPq, O Pensamento Pedagógico de Paulo Freire, uma leitura, e foi membro dos Conselhos Municipal e Estadual da Educação de São Paulo, do Estado de São Paulo, e município. É autora de diversos livros sobre as práticas didático-pedagógicas e formação de professores. Professora Maria Lúcia, muito obrigada mais uma vez por ter aceito esse convite. É uma honra muito grande para todos nós, professores e estudantes do Centro Paula Souza, ouvi-la. E vamos lá, a nossa primeira pergunta. Quem foi Paulo Freire e o que ele representa para a educação no Brasil e no mundo? Bom, eu começo dizendo que o prazer é meu, que para mim é muito bom estar com vocês, aí do Centro Paula Souza, já uma outra vez, né? Não é a primeira vez que a gente tem oportunidade de estar juntos, e falar de Paulo Freire, para mim, é sempre um prazer muito grande, não é? E ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, em que a mídia traz tanto o nome do Paulo Freire à baila, e que poucas vezes se esclarece de fato quem ele foi, quais são os pensamentos reais dele e o que nos traz de importante a sua obra. Então, se você me pergunta quem foi Paulo Freire, é muito difícil você resumir isso em pouquíssimas palavras, mas eu vou tentar fazer isso. Antes de mais nada, é fundamental que se diga que ele foi, o que você mesma já disse na abertura, um educador. Né? Ele é um professor, um educador, um filósofo da educação, são as formas como você pode pensar em Paulo Freire. Mas ele foi um grande educador no sentido de ter ideias próprias, de difundir essas ideias estas que ele teve a partir da prática, de uma prática que ele exerceu durante toda a sua vida, uma prática muito coerente entre o dizer e o fazer, não é? E é um educador respeitado no mundo inteiro. É importante deixar isso claro para que não se pense que Paulo Freire é um nome que circula em grupinhos. Não é bem assim, não. Paulo Freire é um nome que circula no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, né, e as pessoas que nos ouvem, você já sabe disso, mas as pessoas que nos ouvem e nos veem, é importante saber que ele, dentre os livros mais citados nas universidades de língua inglesa do mundo, ele é o único autor brasileiro mencionado. Quer dizer, de todos os grandes autores que nós temos, o único que é mencionado nessa área de ciências humanas nas universidades de língua inglesa é Paulo Freire. Não é? E ele foi reverenciado e estudado e continua sendo estudado até hoje em todas as universidades importantes
do mundo todo. Aonde você for, numa importante universidade americana, inglesa, enfim, você vai encontrar um centro de estudos brasileiros, um centro de estudos freirianos. Sempre terá um pesquisador ou mais um grupo de pesquisadores trabalhando e estudando a obra do Paulo Freire. Aí você vai me perguntar, mas por quê? Não é? O que ele tem de tão interessante assim? Paulo Freire tem uma característica que é fantástica. Ele traz o pensamento de uma forma que todo mundo pode entender, acompanhar e pensar a respeito. Então, ele não complica, ele simplifica. E o que ele vai nos trazer é simplesmente isto: a educação é libertadora. A educação é o caminho para a crítica, mas não a crítica que nos leva à inação, a crítica que nos leva ao negativismo, não, uma crítica consciente que nos leva a compreender o verdadeiro papel de cada um de nós na sociedade, e ao compreender esse papel, nós vamos mudar a nossa maneira de agir, nós vamos pensar no outro, vamos pensar na sociedade como um todo e vamos buscar melhorá-la. A grande preocupação de Paulo Freire era a formação do cidadão. Mas ele começa de um princípio que eu acho fundamental para todos nós educadores. Ele diz o seguinte: é preciso, para ser educador, que a gente acredite que a mudança é possível. Se nós não acreditarmos que as pessoas mudam, que as circunstâncias mudam e que nós podemos participar dessa mudança, não adianta educar. Então, ele acredita na educação como motor de conscientização de cada indivíduo para buscar um melhor papel, uma melhor participação, um melhor exercício da cidadania. Não é? Fala-se muito em formar para o exercício da cidadania, mas o que é isso? Educar para a cidadania é educar para a conscientização, para que cada um se reconheça no mundo em que está e que possa depois participar da mudança desse mesmo mundo. Acho que mais ou menos isso dá uma pequena ideia. Pequena e profunda ideia, não é, professora? Eu ia perguntar sobre a pedagogia crítica, mas a senhora já falou, né, da criticidade, da importância da criticidade nas práticas pedagógicas, né? A gente pode pular essa pergunta, né? E sobre uma das mais conhecidas obras de Paulo Freire, a Pedagogia do Oprimido. O que a senhora pode comentar sobre essa obra? Essa obra é a obra mais importante dele, né? A mais conhecida e a mais importante. Paulo Freire tem uma característica de uma atualidade muito grande, apesar dele já não estar mais conosco, já ter morrido há alguns anos. No entanto, seu pensamento é absolutamente atual, né? Você fala aí da pedagogia crítica, e o que ele vai trazer nessa Pedagogia do Oprimido, que é um livro que reúne os principais conceitos freirianos, o que ele vai dizer é que o pensamento crítico é fundamental para uma educação necessária, não é? Você não pode, em hipótese alguma, pensar em educação querendo que o outro, que o seu aluno, reproduza o seu pensamento. Aliás, diz que para que nós sejamos realmente freirianos, nós professores, para que a gente seja realmente freiriano, a gente não tem que copiá-lo, a gente tem que trabalhar a partir dele, né? Porque é importante que o professor tenha em mente o que ele pretende, né? O que eu pretendo com o meu fazer diário como professor, né? O que eu entendo por educação e o que eu entendo que seja o meu papel nesse processo. E aí ele vai dizer o seguinte: nós temos que dar ao aluno a oportunidade de discordar, de buscar a compreensão do fato, de opinar, e num diálogo muito aberto, num diálogo real, onde duas pessoas conversam e, portanto, ouvem a opinião um do outro, nós vamos construindo um conhecimento.
e dando a oportunidade para que o aluno construa esse conhecimento e não espere receber isso pronto do professor. Na pedagogia do oprimido, você vai ter conceitos interessantíssimos e que vão fazer o nosso dia a dia de respeito ao aluno crescer cada vez mais. Quer dizer, nós temos um papel que, ainda que tenhamos a função de organizar o espaço da sala de aula, ainda que sejamos nós, professores, os responsáveis por planejar e executar uma ação que é intencional, né, que é a educação, e a gente sabe onde quer chegar, nós dividimos isso com o nosso aluno, né? O aluno é nosso parceiro nesse processo, e aí ele vai falar de uma série de circunstâncias que levam, inclusive, a esse respeito humano, que é o que todo mundo precisa ter. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso respeitar o outro se eu não me conhecer. Se eu não souber quem eu sou, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, quais são, de fato, as minhas possibilidades. Porque as minhas possibilidades não estão traçadas previamente. Quando eu recebo um aluno, eu tenho obrigação de vê-lo como uma potencialidade. Quer dizer, eu tenho obrigação de vê-lo como alguém que virá a ser. Ninguém está pronto, ninguém está acabado. E eu não posso rotular o meu aluno e negar a ele a possibilidade de me surpreender. E se eu nego ao aluno o direito de falar, de discordar, de perguntar, eu nego também o direito dele aprender. Eu acho que vale a pena ler o Pedagogia do Oprimido. Se nunca leram nada do Paulo Freire, talvez não seja a primeira obra que deva ser lida, não é? Talvez a Pedagogia da Autonomia seja um livro mais palatável para todos os professores e é uma porta de entrada, eu penso assim. E, no entanto, ler Pedagogia do Oprimido é, para mim, fundamental. Passado pela leitura do Pedagogia do Autonomia, eu duvido que não queira ler mais. Então, o professor que leu o Pedagogia da Autonomia vai querer conhecer um pouco mais do Paulo Freire, aí vai para o Pedagogia do Oprimido. Acho que nessa ordem a gente assusta menos, porque o Pedagogia do Oprimido é um livro mais denso, né? Paulo Freire, a sensação que eu tenho é que, com o passar do tempo, ele foi se preocupando muito em dar uma mensagem que fosse bastante clara. Então, a clareza é uma tônica na obra dele. Ele simplifica o mais que pode o seu pensamento, que é um pensamento muito elaborado, mas ele traz para a gente de uma forma muito simples. Então, se começar pela Pedagogia da Autonomia, depois vai para a Pedagogia do Oprimido, porque no Pedagogia do Oprimido está tudo lá. O pensamento do Paulo Freire está ali, né? E daí a gente pode ir destrinchando mais. Perfeito, professora. A contribuição de Freire para essa formação do ser humano, ela é muito ampla e muito profunda, né? Qual seria, como que a senhora poderia destacar de uma maneira assim, muito didática, a gente sabe da complexidade do pensamento, né? Mas de uma pessoa que é formada nessa seara da educação bancária, da transferência de conhecimento, para aquele cidadão, aquela pessoa que é educada, que é conduzida nessa prática freiriana, nesse pensamento, em consonância com esse pensamento freiriano? Nós temos uma prática pedagógica muito voltada para a questão da reprodução do conhecimento, né? A educação bancária, a forma como ele nomeou a educação bancária, a educação tradicional da escola brasileira, né? Que o professor vem para a sala de aula com um conteúdo a ser trabalhado, ele apresenta esse conteúdo para o aluno e pretende que o aluno absorva o conteúdo e o devolva. Por isso, bancária. Você deposita no aluno um conhecimento e espera que ele devolva esse conhecimento para você no final, para uma prova, uma chamada, o que for. E não dá ao aluno espaço para a construção, ele mesmo, desse conhecimento. Então, Paulo Freire vai dizer o seguinte: se nós queremos indivíduos atuantes, críticos e não passivos, nós temos que dar a eles, ao nosso aluno, essa oportunidade de exercitar
essa forma de aprender. Aí você vai encontrar outros educadores no mundo todo que trabalham essa questão das pedagogias ativas e que a gente tem que realmente trazer para a realidade da escola a realidade da sociedade. Quer dizer, Paulo Freire não foi o único que percebeu que a escola tem que estar conectada ao mundo real, porque se ela se desconecta, ela perde o seu sentido, não é? Então, ele não foi o único educador que pensou isso. Mas, para a realidade brasileira, ele vai dizer o seguinte: nós temos que trazer para a escola a realidade, porque essa realidade é o que envolve o nosso aluno. Nós não temos que pensar no nosso aluno de uma forma abstrata, eles não são iguais, e todos nós, professores, sabemos disso, eles são diferentes entre si, diferentes a cada ano, e a nossa carreira, felizmente, é uma carreira bastante longa, então as décadas vão se sucedendo e nós não podemos esperar que os nossos alunos sejam os mesmos. A forma, inclusive, de aprender vai se modificando, e o professor tem que estar cuidando disso. E aí ele vai dizer o seguinte: respeite o seu aluno, respeite o conhecimento prévio deste aluno, ouça o seu aluno, dialogue com este aluno, porque é assim que se aprende, não é? Ele vai aprender à medida em que ele, de fato, se envolver com o processo de aprendizagem. Se você entrega, como a educação bancária pretende, tudo pronto e mastigado, o aluno pode até ter mecanismos interessantes para que ele devolva isso ao professor e tenha, no final de um período, uma nota adequada para aprovação. Mas não significa que ele aprendeu. Ele vai aprender quando aquilo de fato for compreendido, e mais do que compreendido, quando ele perceber como isto se relaciona com a vida prática, como isto se relaciona com a sua vida pessoal, né? Aí sim ele vai compreender. Muitos dos críticos rasos, né? Os críticos que hoje a gente ouve uma crítica muito rasteira com relação ao pensamento de Paulo Freire, muito do que se diz é que Paulo Freire não se importava com o conteúdo. Não, não é nada disso. Ele jamais disse que a escola não deveria trabalhar os conteúdos, que a escola jamais deveria trabalhar a ciência. É óbvio que não. O que ele vai dizer é que a forma como a gente tem que trabalhar é outra. É trazer isto para a compreensão do aluno, mas para a sua vida real. Para que serve? Aonde eu aplico ou não aplico? E por que não aplico? Não é? É preciso que ele compreenda que o mundo real tem um diálogo aberto com a escola. E a ponte disto, quem vai fazer é o professor. É o professor. Não é? Então, não sei se você Perfeito. Respondeu um pouco. Com certeza, a senhora conseguiu sintetizar. Fica aí o convite, não é, para todo mundo pesquisar um pouco sobre as obras deixadas, né, por Paulo Freire e reverberar, né, na escola, nos grupos, entre os estudantes, nesse estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, né? E olha, Elisa, é bom salientar que a leitura do livro dele, e eu citei o Pedagogia da Autonomia, e insisto, é um livro que a pessoa que pegar vai ler com muita facilidade e com muito prazer. Então, ele é um filósofo da educação, ele é um pensador da educação brasileira, mas ele é muito agradável de ser lido. Então, se essa nossa conversa servir para algumas pessoas se interessarem e realmente tentarem conhecer de fato o que pensa Paulo Freire, não é? Para entender um pouco todo esse buchicho que existe hoje em torno do nome dele, então eu acho que já teremos feito alguma coisa bem interessante aqui, nós duas. Com certeza, professora, não tenho dúvidas disso. Muito obrigada, professora, obrigada pelo seu tempo, pela sua gentileza, por ter dividido um pouco do seu conhecimento. Fica o convite, tá bem claro para todo mundo, eu tenho certeza que, né, quem tiver essa oportunidade vai pesquisar e vai saber
muito mais que a Semana Paulo Freire, a famosa Semana Paulo Freire no Centro Paula Souza, né? Vamos conhecer um pouco mais profundamente esse autor. Professora, muito, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, Elisa. Obrigada, meu bem. Até a próxima. Tchau, tchau.